a ditadura militar, ela violou os direitos humanos, né? Então, nós temos aí educadores, intelectuais, artistas, pessoas que foram violentadas, e isso reverberou no mundo de hoje, onde as pessoas do século XXI acreditam ainda, né, com desrespeito em todas essas áreas. Concepção de liberdade para mim é o nosso direito de ir e vir, é o nosso livre-arbítrio, desde que a nossa liberdade não prejudique o próximo. Então, é liberdade para a gente correr atrás dos nossos ideais, realizar os nossos sonhos, né, atrás das nossas conquistas, mas desde que isso não afete ninguém. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Houve retrocesso na democracia? Que retrocesso? Coisa nenhuma. Que retrocesso? É constitucional. O que é democracia? Democracia é a aplicação da lei. Por que não foi aplicada a lei de imprensa? Boa pergunta para fazer o presidente da República. O senhor está pedindo que esqueça a emergência. Não, eu estou pedindo, não, esqueça a minha. Emergência eu não estou ligando para isso. Esqueça se quiser. O Distrito Federal jamais vai esquecer o estado de emergência. É o que você diz. Talvez não esqueça porque viveu tão bem os 60 dias que não vai esquecer mais. O que é que você sofreu? Você não sofreu nada que está falando para mim desse jeito, ainda me diz emergência. Para, bola. Deixa eu falar. Afasta de mim esse cálice. Cala a boca. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai. Sobre como a ditadura militar afetou os estudantes, principalmente aqui da USP. Isso é uma pergunta muito importante. Hoje, aqui na USP, eu ajudo a construir duas entidades. O Centro Acadêmico da História, o CAIS, que leva o nome do Luiz Eduardo Merlino, e o DCLV da USP, que leva o nome de Alexandre Vanucci Leme. Esses, só para dar um exemplo, foram dois estudantes que foram assassinados durante o período da ditadura militar. Por mais que possa parecer, né, hoje até na sociedade, que é uma bolha isolada do resto da sociedade, isso não só não é verdade hoje, como não foi naquela época. Inclusive é bom pontuar, durante a ditadura militar, um dos reitores da USP que assumiu era um integralista, um fascista assumido, o Miguel Reale, que inclusive era um dos 3 grandes nomes do integralismo, junto com Plínio Salgado e Gustavo Barroso. E esse reitor, só por ele, se aparelhando da universidade, entregou mais de 50 pessoas da Universidade de São Paulo, entre estudantes, funcionários e professores, diretamente para o sistema de repressão. Pode parecer que a ditadura afetou poucos, ou sempre vem aquele discurso que a ditadura só afetou os terroristas ou coisa assim, mas sabemos que isso é mentira. No nosso país, a ditadura militar matou milhares. São milhares de mães hoje ainda que não sabem nem onde está o corpo de seus filhos para enterrar, e foram os estudantes os mais assassinados nesse processo. Então a ditadura interferiu diretamente na própria vida universitária. Depois do congresso que a gente conhece da UNE, né, que foi em Ibiúna, que levou à prisão de estudantes, por exemplo, foi aqui do lado, na moradia estudantil, no CRUSP, que se realizou o próximo congresso da UNE. E sobre um estudante, especificamente, quem foi o Alexandre Vanucci Leme e o que ele representa para a USP no geral? O Alexandre Vanucci foi um estudante de Geociências, do Instituto de Geociências da USP. Ele era um estudante bem engajado na luta estudantil, estando presente nas lutas contra o sucateamento dos cursos, contra o fechamento da moradia estudantil, e que foi brutalmente assassinado e perseguido pela ditadura militar. E a memória do Alexandre é muito importante para nós, do movimento estudantil, porque mostra até onde os estudantes estavam dispostos a ir para a construção de uma nova sociedade. Porque assim como Alexandre, assim como Luiz Eduardo Merlino, Isis Dias de Oliveira, Helenira Preta Rezende, foram dezenas de estudantes que entregaram sua vida para lutar por uma sociedade melhor.
Então a gente vê a figura do Alexandre Vanucci enquanto um símbolo de resistência da luta estudantil e para a gente lembrar que a situação que a gente vive hoje não está descolada do passado. Então a gente tem a luta por memória, verdade e justiça enquanto uma das bandeiras centrais da nossa próxima gestão, porque entendo que não podemos discutir o presente hoje quando a gente não acertar as contas com o passado num país que não passou por justiça de transição. Então o Alexandre serve para a gente enquanto esse mártir assim, dos estudantes, enquanto esse ícone na luta, enquanto esse farol que guia, então vê aqueles que vieram antes de nós, não esqueça daqueles que tombaram do nosso lado na luta, né? Por mais que vieram antes, a luta é a mesma, então encaramos eles enquanto camaradas de luta, que estão junto com a gente para conseguir o mesmo objetivo, que é a libertação do nosso povo e o fim desse mundo de miséria que a gente vive. Eu acredito que no nosso país, quando pensamos na ditadura militar, a coisa que ela mais deixou enraizada dentro da nossa sociedade foi o forte conservadorismo. Até hoje, nosso país é um país em que as vozes de extrema-direita são as mais ouvidas, a bancada evangélica conservadora é extremamente forte, é um país em que você ser uma minoria ainda é muito hostil nos dias de hoje. Eu vivo em uma cidade em que ano passado teríamos num evento da prefeitura um show do cantor Johnny Hooker, um cantor assumidamente LGBT que fala muito sobre esses temas, cancelado por causa da pressão de uma bancada evangélica. Então, quando pensamos nisso, o nosso conservadorismo, ele até hoje no nosso país é extremamente forte. Tivemos um presidente que teve falas horrorosas, que aplaudia a ditadura militar, que até hoje por muitos é exaltado, que novamente pediram um golpe de Estado. Então até quando pensamos sobre como trabalhar na comunicação hoje, eu sou da área de comunicação, então hoje em dia ainda é muito forte bater num jornalista como era antigamente, em que a censura por lei era legal, e hoje em dia as vozes de extrema-direita, por mais que dizem lutarem por liberdade, continuam perseguindo jornalistas. Sempre o jornalista vai ser o errado da história, ele vai ser o crápula. Então, independente do que aconteça, eu ainda acho que a mídia também é um grande alvo, até hoje, da direita, dessa direita que é uma sombra do que um dia já foi a ditadura militar. Então eu acredito que o conservadorismo é a maior marca deixada pela ditadura militar nesse país. A ditadura militar, sem sombra de dúvida, trouxe à tona, eu acredito como historiadora, trouxe à tona uma situação que eu poderia dizer que é uma situação de agressão aos direitos humanos de quem tem uma classe menos abastada. Então, normalizou-se, infelizmente, você ter dentro de uma sociedade pessoas que são ricas, pessoas que podem tudo e pessoas que efetivamente não têm direito à voz. Como eu acredito que a ditadura influencia a sociedade brasileira até os dias de hoje, principalmente por meio dos discursos de alguns partidos de direita extremistas, no qual eles relativizam a ditadura, colocando uma visão idealizada de que tudo era perfeito, de que naquela época era melhor, que os valores eram bons e que a sociedade era boa, com esse controle militar sobre as vidas dos brasileiros. Vence na vida quem diz sim. Vence na vida quem diz sim. Vence na vida quem diz sim. Vence na vida quem diz sim.
te dói o corpo, diz que sim. Torcem mais um pouco, diz que sim. Se te dão um soco, diz que sim. Se te deixam louco, diz que sim.